Lição 3, 13 a 20 de abril de 2024. Milagres. Texto-chave: a mulher disse ao marido: sem dúvida este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. 2 Reis 4:9. Teaser. Resumindo a essência da lição dessa semana, Ellen White ressaltou: quando o Senhor ordena que um trabalho seja feito, que ninguém pare para questionar se a ordem é possível de ser realizada ou quais serão os resultados de seus esforços em obedecer. O desafio de realizar corajosamente o trabalho que Deus nos chama a fazer, por mais absurdo e impossível que pareça, é um convite para colocar a nossa fé inteiramente nele. Ao fazermos isso, pode ser que muitos milagres aconteçam como resultado. A Bíblia, em 2 Reis 4, relata os seguintes milagres realizados por meio de Eliseu: a multiplicação do azeite da viúva, a ressurreição do filho da sunamita, a restauração do cozido envenenado e os pães multiplicados. No mundo antigo, muitos adoravam a Baal, inclusive israelitas. Acreditava-se que ele era o deus da chuva, do fogo e da colheita. Por incrível que pareça, o culto a Baal exigia sacrifício de crianças. Os milagres realizados por intermédio de Eliseu demonstram o poder do verdadeiro Deus e o contraste com a exigência de Baal. A ressurreição do menino, por exemplo, mostrou a importância que Deus dá à vida de uma criança. Eliseu é descrito como um santo homem de Deus. Hoje somos desafiados a manifestar a mesma bondade do profeta e viver de forma semelhante, em santidade diante de Deus. Roteiro original. O texto bíblico para o estudo dessa semana se encontra em 2 Reis 4, especificamente nos versos 1 a 4 até o 38 a 43. Marque em sua Bíblia essa passagem. Ali estão relatados 4 milagres realizados pelo profeta Eliseu. Depois que ler, responda a essas perguntas. De que maneira esses milagres demonstram o amor de Deus para com seus filhos? Ao ler o Antigo Testamento, você tem a tendência de focar no juízo rígido de Deus para com os rebeldes ou no seu amor para com aqueles que o amam e o servem. Por quê? Ao ver o cuidado de Deus com a viúva, a preocupação em restaurar a vida ao filho da sunamita e assim por diante, o que isso lhe revela acerca de Deus? O Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento? Explique. De que maneira esses milagres nos ajudam a compreender corretamente o juízo rígido de Deus contra os ímpios? Eliseu é lembrado como um homem que realizou muitos milagres para ajudar aqueles que se encontravam em necessidade. Você consegue pensar em um legado melhor para ser deixado? De que maneira você gostaria de ser lembrado? Por quê? Zoom. O texto-chave dessa semana é bem ao ponto. Leia novamente em 2 Reis 4:9. Não temos muitos detalhes a respeito da mulher que fez essa declaração. O que a Bíblia nos conta é que ela e seu marido moravam na cidade de Sunem. Por isso, ela é chamada de sunamita. De acordo com o comentário bíblico adventista, Sunem ficava no vale de Jezeel, cerca de 8 quilômetros a norte e noroeste do Monte Gilboa, e talvez a 25 quilômetros ou mais do Carmelo, onde Eliseu, naquele tempo, parece ter feito sua casa. Em suas viagens para lá e para cá, por todo o reino, Eliseu frequentemente passava por essa aldeia. O casal de Sunem ficou comovido e reconheceu em Eliseu um homem de Deus. Por isso, eles gentilmente ofereciam hospedagem cada vez que ele passava por ali. Por terem boas condições financeiras, eles acabaram construindo um quarto para que Eliseu tivesse privacidade e pudesse ter agradáveis momentos de descanso. Muitas vezes, a vida de um fiel servo de Deus é tornada feliz e agradável mediante a gentil cortesia estendida a ele por aqueles a quem deve servir.
O que você e sua família podem fazer para tornar mais agradável a vida de algum líder espiritual que vocês conhecem? Making of. No caso da multiplicação do azeite da viúva, parece que a dívida do pai foi transferida aos filhos. Como não tinham condições de pagar por ela, eles seriam levados como escravos. Quando Eliseu se propôs a ajudar aquela mãe, ele perguntou o que ela possuía. Havendo só uma botija de azeite, foi isso que Deus usou para realizar o milagre. O resultado aconteceu de acordo com o número de vasilhas que a mulher e seus filhos trouxeram para serem preenchidas. Para retribuir a bondade manifestada a Eliseu, o profeta disse à mulher sunamita que dali a 1 ano ela estaria segurando um bebê em seus braços. A reação dela foi parecida com a de Abraão, Sara e Zacarias, pai de João Batista. A notícia parecia tão boa para ser verdade que, em um primeiro momento, eles duvidaram. Como 20 pães de cevada poderiam alimentar 100 pessoas famintas? Da mesma forma que 5 pães e 2 peixinhos puderam alimentar a multidão que ouvia Jesus. O que torna homens tão poderosos a ponto de fazer milagres como esses? A ligação com Deus e a confiança de que não existe nada impossível para o Criador do Universo. Eliseu estava ensinando os alunos da escola de profetas de Gilgal quando aconteceu o incidente do alimento envenenado. Possivelmente, o rapaz que foi ao campo buscar legumes para um ensopado tenha se confundido ao colher os ingredientes. Por si só, a farinha de trigo não é um antídoto contra o veneno de certas plantas, mas nas mãos do profeta ela trouxe restauração e cura. Extras. Leia em sua Bíblia os textos adicionais dessa semana. Qual deles falou mais ao seu coração? Por quê? A respeito de milagres, você concorda ou discorda das seguintes declarações? Declaração 1. Deus faz muitos milagres hoje, assim como ele fez nos tempos bíblicos. Declaração 2. Muitas vezes experimentamos milagres e não os percebemos. Declaração 3. Mais fé igual a mais milagres. Declaração 4. Mais milagres igual a mais fé. Declaração 5. O maior milagre é a nossa salvação. Uma das condições para que um milagre aconteça é que a pessoa tenha fé. Deus pode usar qualquer coisa e, via de regra, ele usa o que temos. Considere o seguinte texto. Sempre que haja um trabalho a fazer, os filhos de Deus não devem olhar para si mesmo e para as próprias insuficiências, mas para Deus e seu suprimento ilimitado. O que eles têm nas mãos pode parecer completamente inadequado, mas, com a bênção de Deus, pode se revelar mais que o suficiente. É assim que o milagre acontece. Abacuque 3:2, Romanos 3:22 e Mateus 7:7 são os textos-chave dessa semana. Panorâmica. Ellen White destaca que esta lição serve para os filhos de Deus em qualquer época. Leia o capítulo 19 do livro Os Ungidos. Você vai descobrir por que Eliseu ficou conhecido como profeta da paz. Por causa da bondade de Eliseu e sua disposição em sempre cumprir a vontade de Deus, ele foi usado como um instrumento poderoso para influenciar a vida de muitas pessoas em Israel. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão em busca de milagres. É uma pena que elas não percebam que o maior milagre está acontecendo cada dia. Enquanto Deus busca, com amor e carinho, alcançar cada um de seus filhos, usando os meios mais improváveis para chegar ao coração deles e assim convencê-los da verdade. Pense no que você pode fazer hoje para ser um poderoso instrumento de Deus para levar a mensagem de salvação aos que estão ao seu redor. E peça que o Senhor abra seus olhos para enxergar como Ele tem cuidado da família humana. Quando o Senhor ordena que um trabalho seja feito, que ninguém pare para questionar se a ordem é possível de ser realizada ou quais serão os resultados de seus esforços em obedecer. Não percamos o tempo nos preocupando em quão pouco parecem ser os recursos que temos. A energia e a confiança em Deus desenvolverão nossos recursos. Ele multiplicará por meio de sua bênção os recursos que entregarmos a Ele com gratidão e oração. Assim como multiplicou o alimento que Eliseu ofereceu aos filhos dos profetas e que o próprio Senhor Jesus ofereceu à multidão cansada. Os Ungidos, página 109. Oz.
A lição dessa semana falou sobre 4 milagres realizados por intermédio de Eliseu. Normalmente as pessoas estão atraídas por milagres, pelo sobrenatural. A palavra milagre é derivada da palavra miraculum, que significa algo maravilhoso. Numa definição simples, um milagre é fato ou uma ação que contradiz as leis do conhecimento científico e que pode ser explicada somente como um ato de Deus. Os milagres registrados na Bíblia podem ser classificados do seguinte modo: poder sobre a natureza, poder sobre a doença, poder sobre a morte e poder sobre os demônios. Herbert Locker, grande conhecedor bíblico, diz que o estudo dos milagres da Bíblia provaram que o Senhor é vitorioso sobre todas as desordens humanas, sejam físicas, mentais ou nervosas, sobre todas as forças cósmicas na terra ou no mar, orgânica ou inorgânica, sobre o mundo espiritual representado pelo diabo, demônios e morte. Citado em todos os milagres da Bíblia, página 18 e 19. Eliseu foi habilitado a realizar esses milagres e muitos outros porque ia direto à fonte de poder. Tudo o que ele fez foi para honrar e glorificar o nome de Deus. Ele era um homem de fé. Qualquer coisa que Deus já tenha feito, ele pode fazer agora. Qualquer coisa que Deus já tenha feito em algum lugar, ele pode fazer aqui. Qualquer coisa que Deus tenha feito por alguém, ele pode fazer por você. Tozer. O mundo não é carente de maravilhas, mas de sensibilidade para serem notadas. Chesterton. Além do estudo, hoje Deus quer fazer o mesmo por você. Ellen White diz que o Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem do que os pais terrenos estão dispostos a dar boas dádivas a seus filhos. Vá a Ele hoje e você voltará satisfeito com os resultados em sua vida. Lembre-se, Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Acesse o capítulo 19 do livro Os Escolhidos.